Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? James Cabral do canal De Propósito. Pessoal, é o seguinte, todo mundo sabe aqui, pelo menos quem acompanha, sabe que eu procuro sempre nos vídeos trazer algumas situações reais, algumas situações que acontecem no dia a dia, digamos assim, e que pode ser implementado, pode ser compreendido, né, para que a gente possa tomar melhores decisões com relação ao nosso dinheiro, às nossas finanças, aos nossos investimentos, ter uma mente mais aberta para somar, né, trazer aquela questão de informação e conhecimento que possa somar para o teu dia a dia, beleza? Essa semana eu estive no mercado e aconteceu uma situação bem inusitada, até bem diferente. E na hora eu pensei, lá vem um vídeo sobre isso. Então, te aproxega, te assenta aí na cadeira, porque agora é hora de um vídeo de informação e conhecimento de qualidade que vai fazer total diferença para ti, beleza? Hoje a gente vai falar sobre essa questão da taxa de juro, sobre empréstimo, sobre os bancos não querer mais dar empréstimo pro aposentado, né? E algumas outras questões aí. Então vamos lá. É o seguinte, eu estava essa semana no mercado, estava no caixa e tinha duas senhorinhas lá. E essas duas senhorinhas estavam conversando. Duas senhorinhas já de idade, assim, 70, 80 anos. E elas estavam conversando e junto com cada uma delas haviam duas crianças ali, dois adolescentes ali, uma menina e um menino, mais ou menos ali, deviam ter na faixa dos 14, 15 anos, não mais do que isso. Pois bem, vamos ao fato. O que aconteceu? Eu estava atrás dessas duas senhoras e essas senhoras começaram a falar o seguinte: tu viu, menina? Tu viu só que não tem mais empréstimo pro aposentado? E a outra senhora disse assim: pois é, eu vi, que horror, que coisa horrível, como é que nós vai fazer? Então assim, eu fiquei pensando, eu digo, gente, é sério isso? E aí a gente começa a analisar algumas questões importantes, tá? E muito interessantes, assim. Questão número 1. A falta de informação, né? Justamente é entender por que essa questão dos bancos, vamos dizer assim, disseram não para fornecer crédito com uma taxa de 1,7%, porque é isso que o governo queria determinar para que os bancos fomentassem a economia com uma taxa de juro fixada, digamos assim, a 1,7%. E aí tu vai dizer, bah, James, mas 1,7% é muito. Eu concordo contigo, é muito. Mas hoje, a maioria dos bancos cobra acima de 2%, né? 2% ao mês. Então, quando a gente fala em 1,7%, isso traria, assim, um alívio no valor daquela parcela mensal ali. E aí eu fui atrás. Vim pra casa, cheguei em casa e vim pesquisar. Mas antes disso, lá enquanto eu estava na fila do caixa, aconteceu algumas outras questões. Questão número 1. A mulher, uma das senhoras, disse assim, poxa, porque todo mês eu tenho que pegar um empréstimo para comprar as minhas coisas básicas, né? Comida, uma roupa que faltou, algum produto de limpeza, de higiene, alguma coisa do gênero. E a outra senhora disse assim, pois é, eu também. Aí isso somou para a minha pesquisa que eu vou mostrar para vocês no decorrer. Aí, pessoal, o que vai acontecer? Cheguei em casa e vim fazer as pesquisas. Uma das pesquisas diz o seguinte, tá, pessoal? E eu deixei aqui aberta a minha tela, não se preocupa que eu vou largar aqui na tela para vocês darem uma olhadinha, então te liga só. Olha só. Em 2023... essa notícia saiu no site Agência Brasil, tá? Isso foi em fevereiro de 2023. Em 5 anos, o número de brasileiros inadimplentes passou de 59,3 milhões em janeiro de 2018 para 70,1 milhões em janeiro de 2023. Então, pegando de 2018 a 2023, esse período de 5 anos, a gente teve um aumento de 59,3 para 70,1 milhões de pessoas inadimplentes, tá? Um recorde na série histórica, diz o site. É o que mostra estudo inédito da Serasa Experian, divulgado nessa segunda pelo site Agência Brasil. Beleza. Até aí, eu digo ok, é um aumento? É um aumento, é um fato, mas proporcional a quanto?
E aí eu fui para a segunda questão, que é saber quantas pessoas nós temos no Brasil para a gente poder ter uma dimensão no percentual. Porque às vezes quando a gente fala o número em si, ele não parece muito, né? Ele parece algo irrelevante. Então te liga só. Essa notícia saiu no jornal, no site Valor Econômico, tá? No Globo, perdão, Globo.com, no site valor.globo.com. Então vamos lá. Recenseadores do IBGE estão em campo realizando coletas desde 1º de agosto e continuarão a realizar o trabalho durante o mês de janeiro de 2023. Então, agosto de 2022 até janeiro de 2023. A prévia, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, mostra que chegou este ano a 207.751.291 habitantes. Então o Brasil, ele vem, vamos pressupor que esse seja o número final, vamos colocar ali 208 milhões, vamos dar uma arredondada, 208 milhões de pessoas. Essa notícia saiu no dia 28 de fevereiro, tá? 28 de dezembro, perdão, de 2022. Então vamos pegar isso como uma verdade absoluta, colocando ali uma média de 208 milhões de pessoas. Beleza, vamos voltar então para a informação anterior. Quando a gente está falando de 70 milhões de pessoas inadimplentes, a gente está falando aí que 10 milhões de pessoas dariam, 10% daria 20 milhões. 20%, 40 milhões. 30%, 60 milhões. Ou seja, pessoal, a gente está falando de aproximadamente 35% da população do Brasil, 35%, está endividada. Veja bem, endividada não quer dizer inadimplente, são coisas diferentes. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, dá uma olhadinha na playlist ali que tu vai achar. Mas a gente está falando de inadimplência. 35% das pessoas estão inadimplentes. E aí eu fui atrás de uma outra informação. Te liga só. Deixa eu achar aqui. Dentro desse total, desse montante de pessoas que estão inadimplentes, qual é a faixa de idade que está mais inadimplente ou que teve o maior aumento de inadimplência? E aí te liga no seguinte, talvez tu não tá entendendo nada, tá? Tu tá falando só informação solta, te acalma que eu vou chegar lá. Eu fiz uma pesquisa, quantos devedores existem no Brasil? Ok, os dados apontam também que a faixa etária mais jovem, ou seja, de 18 a 25 anos, foi a que mais cresceu o nível de inadimplência na comparação entre maio de 2021 e maio de 2022. A alta foi de 10,75%, passando de 7,7 milhões para 8,5 milhões. Show de bola. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, pessoal. Historicamente, a gente tem no Brasil uma crise, algo em torno de a cada 5 anos a gente tem uma crise no Brasil. Seja ela por um fator interno ou externo, a periodicidade média é algo em torno de 4, 5 anos a gente tem uma crise no Brasil. Show! Se a gente está pegando alguém, vamos pressupor com 18 anos, a gente está dizendo que quando ele tiver 22 ou 23 anos, caso ele esteja iniciando no mercado, logo depois de um processo de crise, a gente está falando que ele pega um período de alta, 4 ou 5 anos depois um período de crise. O que acontece com isso? Inflação elevada, taxa de juros elevada, o índice de pessoas com um grau de qualificação superior no Brasil somente cai. Ele vem em queda ano após ano. Eu vou deixar aqui em cima também um cardzinho ali, uma imagem mostrando o nível de educação no Brasil com relação a essa questão de nível superior e tudo mais. Então, o que eu quero mostrar com isso é o seguinte, se a cada ano a média de pessoas qualificadas tende a cair, e se a cada 4 ou 5 anos a gente tem uma crise onde se eleva a taxa de juros, sobe a inflação, tudo fica mais caro, e as pessoas não têm informação, não têm conhecimento, vão trabalhar cada vez por menos e o índice de inadimplência só aumenta, o que vocês acham que vai acontecer com essas pessoas? Ou seja, o que isso tem a ver com essas duas senhorinhas que estavam na fila do mercado? Que o Brasil, ele funciona dessa forma, porque essas pessoas que hoje estão ali com 70, 80 anos, não todas, não estou generalizando de forma alguma, não leva para esse lado, mas a grande massa, a grande maioria, infelizmente, não tem um nível de qualificação, tanto técnico quanto específico, digamos assim, diferenciado que possa galgar novas possibilidades em novos nichos, novas empresas, galgando novos salários, novas remunerações que possam
passar por um período de crise, de alta de inflação, de alta de juro, sem ter que buscar crédito, sem ter que pagar juros exorbitantes. E aí o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu procurei aqui, mas infelizmente eu não consegui encontrar, isso eu vou ficar devendo para vocês. Eu tinha uma notícia que saiu que foi o seguinte, que 42% dos créditos que são tomados, ou seja, das pessoas que vão tomar crédito junto aos bancos, é para pagar contas básicas. Fazer compras do mercado, pagar alguma coisa relacionada à saúde, à educação, alguma coisa relacionada à higiene, produtos de limpeza, ou seja, 42%, pessoal, é para pagar contas básicas. Beleza, o que isso quer dizer, James? O que essas informações que tu trouxe até agora estão querendo dizer? Estão querendo dizer o seguinte, pessoal, que tu tem que buscar informação sobre investimento, sobre economia, sobre política, sobre ciclos econômicos. Por que isso? Porque isso faz toda a diferença para que tu possa aproveitar novas oportunidades, saber investir o teu capital, saber alocar o teu capital. Se tu está trabalhando como CLT, reserva um percentual do teu salário ou um valorzinho fixo para te poder aprender a investir em empresas que pagam bons dividendos, para te aproveitar um momento de alta da taxa de juros e rentabilizar com uma liquidez elevada o teu capital. Então, é extremamente importante para que tu fique menos dependente de bancos, de crédito, porque dessa forma, dificilmente, pessoal, tu vai conseguir, digamos assim, gerar patrimônio. Agora, feito esse disclaimer aqui, eu quero trazer uma questão importante para vocês, que é o seguinte. Hoje, se tu pega R$ 1.500 de crédito de um banco com uma taxa de juro média de 1,7, tu vai estar pagando lá, vamos dizer aí, mais ou menos em 2 anos, tu vai estar pagando praticamente o dobro desse valor, tá? Praticamente o dobro. O que isso quer dizer, pessoal? Não chega bem o dobro, mas praticamente. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se a inflação está alta, a taxa de juros está alta, como nós estamos agora em 2023, com uma taxa de juros de 13,75, uma inflação elevada e uma perspectiva de manutenção, ou seja, de tendência, de permanência dessa taxa de juros e dessa inflação ao decorrer de 2023, a não ser que ela seja, vamos dizer assim, haja uma correção, mesmo que num formato sob pressão, digamos assim, o que não seria adequado, mas ok, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é o seguinte, que se a gente já entra pegando um crédito para pagar ele em 2 anos, automaticamente nós já estamos empurrando, ou seja, nós já estamos começando, garantindo que este ano e que o ano que vem a gente já entre com um nível de endividamento maior. E aí tem um outro detalhe importante, que toda virada de ano todo mundo sabe que tem correção. E quais são essas correções? Escola particular, gasolina, eletricidade, planos de saúde, tudo isso tem correções. E essas correções são com base em quê, pessoal? Inflação, né? IPCA, IGPM, Selic, CDI. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que quanto menos tu tomar crédito, ainda mais num período de alta, de permanência, de manutenção da taxa de juros e inflação, melhor. Mas para isso é extremamente importante tu entender o que acontece. Ou seja, será que os bancos, quando disseram não, nós não vamos reduzir a taxa de juros, porque dessa forma, com inflação elevada e taxa de juros elevada, e as pessoas já no nível de endividamento, o nível de inadimplência numa crescente, será que nós como bancos, nós não vamos ter prejuízos, nós não vamos ter problemas com relação ao pagamento disso? E será que isso não pode desencadear um problema maior? Então, assim, antes de ter essa relação de os bancos são os malvadões da história, vamos parar para pensar um pouquinho, será que realmente o banco é o malvadão da história? Será que o banco, dessa forma, não reduzindo o crédito, ou não reduzindo a taxa de juros, ou seja, limitando o crédito, ele não está agindo de uma maneira a qual tu vai talvez buscar ou vai te limitar em não tomar crédito, não fazer uma dívida, porque no futuro próximo tu pode não dar conta de pagar? Então, assim, pessoal, esse vídeo aqui, ele ficou um pouquinho extenso e eu trouxe essa questão aí com essas duas senhorinhas justamente porque eu achei muito interessante isso, porque trouxe exatamente uma questão, né? 2 senhoras, 2 idosas, falando sobre essa necessidade de tomar crédito para poder pagar suas contas mensais
E ao mesmo tempo tinha dois jovens ali que estão prestes a entrar nessa fase onde os números, os dados já mostram que está tendo um aumento de inadimplência com o pessoal mais jovem. Ou seja, eles estão ouvindo das pessoas mais velhas a necessidade de tomar crédito. E estão entrando nesse processo. Ou seja, a probabilidade, eu não posso aqui afirmar, mas a probabilidade desses jovens estarem nessas estatísticas é gigantesca. Então comenta aí se tu gostou do vídeo, se tu curtiu o vídeo, já te peço, te inscreve, curte e compartilha esse vídeo com as demais pessoas aí, porque é informação, é conteúdo diferenciado. Eu falo um pouquinho mais sobre essa questão de conceito pra gente tentar abrir a mente e entender, não é só números, não é calcular só números, não. Vamos entender o conceito das coisas, entender as ideias, os quês e os porquês das coisas estarem acontecendo, beleza? Então se tu gostou, não te esquece, te inscreve, curte e compartilha, deixa o teu like, porque isso o YouTube entende que tu gostou e vai passar a recomendar o meu vídeo para mais pessoas que também possam gostar. Beleza? Valeu, é isso aí, pessoal. Um abraço.